Que o amor e a paz do nosso santo e eterno Deus esteja com todos nós. Que nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra e aplicar essas verdades em nossa vida. Irmãos, hoje nós leremos o texto de Tiago, capítulo 4, dos versos 1 ao verso de número 4. E nós vamos ver o que esses versículos ensinam para a nossa vida. Vamos ler. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nesses versos, Tiago adverte os seus leitores sobre a amizade com o mundo. E ele não usa aqui palavras brandas dizendo que essa amizade é algo possivelmente imprudente ou algo potencialmente perigosa. Mas ele fala que a amizade com o mundo faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus. É algo muito perigoso. E por isso é bom que nós entendamos bem o que isso significa. Quando falamos de amizade, isso está referindo-se à familiaridade, sobre carinho, sobre confiança, sobre um relacionamento muito próximo, que gera confiança. O que nós vemos é que é esta amizade que nós devemos considerar. Alguém que realmente confia nas coisas do mundo, que procura essas coisas e que também se sente feliz, seguro, tranquilo ao lado das coisas do mundo. E o que significa mundo aqui no contexto de Tiago? É bom deixar claro que mundo aqui não significa o cosmo, o mundo físico. Não é isto. Não quer dizer que não é para amar o planeta em si. Não é isso que Tiago está falando, mas está falando aqui nesse contexto de algo ético. Está falando que é sobre o sistema da humanidade como um todo, as suas instituições, as suas culturas, costumes, estruturas, valores, tudo isto sendo organizado sem Deus. Quando nós falamos do mundo, é justamente quando o mundo se organiza para tirar Deus da sua vida. E é nesse sentido que Paulo, quando fala lá em Timóteo, no capítulo 4, verso 10, falando sobre Demas, ele diz que Demas amou o presente século, ou seja, ele deixou de servir a Deus para amar o mundo. Voltando aqui no nosso texto, nós vemos que Tiago, ele é enérgico ao falar sobre aqueles que têm a amizade com o mundo. E ele fala que essa amizade com o mundo não dá para unir e ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Assim como Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, dizendo que é impossível nós termos dois senhores. O mundo, ele não tolera aqueles que são amigos de Deus. O mundo, de fato, os odeia. Jesus disse a respeito disso na sua oração sacerdotal, dizendo que o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Aqueles que são amigos de Deus não são amados pelo mundo. E o oposto também é verdadeiro, que Deus considera todo aquele que é amigo do mundo como seu inimigo. É isso que Tiago está falando. Que palavras fortes, que palavras que nós devemos, como filhos de Deus, considerar, para que nós não flertamos com o mundo e com as coisas do mundo,
para que nós não busquemos esta amizade com o mundo. O que esta amizade do mundo produz em nossa vida? Nós vemos aqui no nosso texto, do verso 1 ao verso 3, algumas coisas. Entre elas nós vemos o que? Conflito entre os irmãos. Lá no versículo 1 fala assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Tiago está falando que há guerras, contendas, por quê? Causadas pela amizade com o mundo. Essas contendas não é uma contenda gerada por uma oposição ao erro. E quando nós nos opomos ao erro, estamos certos. É isso que deve ser feito mesmo. Devemos opor-nos ao erro e levar toda pessoa à disciplina do Senhor, com amor, à exortação, né, que Deus, isso exige de nós. Nós vemos isso lá em Timóteo, né, no capítulo 3, falando como nós devemos tratar os nossos irmãos. Mas, e por meio da palavra de Deus. Mas aqui não é conflitos por causa da verdade da palavra de Deus, mas são os conflitos causados pelo próprio desejo carnal. E muitas vezes os irmãos brigam por causa disso, por causa da ganância, procura de poder, interesses pessoais, causando realmente um afastamento da vontade de Deus. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida? É que nós estejamos unidos. Deus quer que o seu povo viva unido. Lá na oração sacerdotal, Jesus disse que quer que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. O que a amizade do mundo traz na nossa vida? Senão uma busca incansável pelos prazeres carnais. O verso de número 1 diz assim: senão dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres carnais é o que faz com que nós nos alegremos nesse mundo. É uma grande motivação para os ímpios, né? Eles buscam isso, constantemente isto. Mas só que nós vemos que muito pior, ou tão pior quanto os desejos que estão em nossa mente, no nosso coração, é a forma como nós fazemos para obter esses desejos carnais. O verso de número 2 diz assim: matais e invejais e nada podeis obter. O que nós vemos é que muitas vezes, por causa dos seus desejos carnais, as pessoas matam, ofendem, lutam, guerreiam, fazem tudo o que é errado. Para quê? Para cumprir os seus desejos. Não é assim que nós devemos fazer. O nosso desejo para o verdadeiro cristão deve ser a sujeição à vontade de Deus. Nós devemos inclinar-nos diante de Deus para fazermos a sua vontade. É isto que os amigos de Deus fazem. É isso que os amigos de Deus procuram, fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. O que a amizade com o mundo traz? Faz com que nós ignoremos a Deus. O verso de número 3, o final do verso número 2 diz assim: nada tendes porque não pedis. Ou seja, aqui está falando de oração. As pessoas ignoram a Deus, não pedem a Deus, não se achegam a Deus, não estão interessadas em ir a Deus. Ou seja, o amor ao mundo faz com que as pessoas ignorem a Deus. E isso é o mais comum. Nós vemos isso constantemente. As pessoas muitas vezes pedem para que outros orem, não porque confiam na oração dos outros, é porque simplesmente elas não querem orar, elas não se colocam diante do Senhor para orarem, elas não têm essa intimidade com Deus e elas não querem essa intimidade com Deus. O que nós vemos é que nós, que amamos a Deus, que somos amigos de Deus, devemos fazer o quê? Lá o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 4, o verso 6, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. É assim que nós devemos viver, orando, suplicando, pedindo a Deus. Isso mostra que nós somos amigos de Deus, somos servos de Deus e que nós não amamos o mundo. A amizade com o mundo faz com que nós sejamos egoístas. O verso de número 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios desejos. Muitas vezes as pessoas pedem com o objetivo simplesmente satisfazerem a si mesmas e não buscam e não têm a motivação santa de agradar e glorificar a Deus com seus pedidos. As pessoas hoje, o mundo, os amigos do mundo são egoístas, enquanto aqueles que amam a Deus, eles pedem não para si apenas, mas eles pedem para glorificar a Deus. Eles pedem para que Deus fortaleça e ajude a sua igreja. E por fim, nós vemos que a amizade com o mundo nos torna algo pior, que é o que nós já falamos, que é a inimizade contra Deus. O que nós somos sem Deus? O que nós somos se nós nos tornarmos inimigos de Deus? John Knox, ele diz que um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. Mas a pessoa que se depara com Deus como seu inimigo, essa está sozinha, pois o mundo não pode ajudá-lo. Realmente, irmãos, que nós possamos ter Deus ao nosso lado, sermos amigos de Deus e rejeitarmos toda e qualquer amizade com o mundo. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo assim a nossa vida. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti pela amizade que o Senhor tem para conosco. Que nós possamos viver para honrar, glorificar o Teu santo e bendito nome. Dá-nos, Santo Deus, força para afastar-nos do mundo e das coisas do mundo e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Essa é a oração que fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.